A gente fala agora, gente, da tentativa, as reações que o governo tem tido para, de alguma forma, tentar segurar o impacto da alta do petróleo. O governo deve zerar os impostos federais PIS e COFINS do querosene de aviação, exatamente por causa da alta deste combustível aqui no Brasil. A Petrobras anunciou ontem uma alta de 55%, depois anunciou um parcelamento dessa alta, porque levou a um susto absurdo do setor de aviação. E nessa quinta-feira, em reação aos discursos de Trump, os preços do petróleo no mercado internacional voltaram a disparar. Só para vocês terem uma ideia, desde o início da guerra, no Irã, a cotação do barril tipo Brent, que é o usado na referência aqui do Brasil, subiu mais de 50%. Vamos ver na reportagem. O governo quer zerar a cobrança do PIS/COFINS para o combustível de aviação por um prazo de 2 a 3 meses. O anúncio deve ser feito na semana que vem. Em entrevista à CNN nesta quinta-feira, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, já havia adiantado que o governo deveria tomar medidas em relação ao setor. Tem uma boa possibilidade de, na próxima semana, nós termos condições aí também de, junto com a medida provisória que vai sair sobre a questão da subvenção adicional para a importação de diesel, que a gente possa também colocar algo relacionado ao setor aéreo. Na última quarta-feira, a Petrobras anunciou um aumento de 55% no preço do querosene de aviação, em reação à instabilidade no mercado internacional pela guerra no Oriente Médio. Companhias aéreas comerciais apoiam a medida do governo, mas destacam que ela é insuficiente para atenuar o impacto nos preços. As principais empresas nacionais do setor gastam em torno de 700 milhões por mês com querosene de aviação. Já com a alíquota do PIS/COFINS, este custo gira em torno de 10 a 20 milhões. Além do PIS/COFINS zerado, as companhias aéreas querem que o governo reverta aumentos nas alíquotas do IOF para o setor e garanta a isenção de imposto de renda sobre o aluguel de aeronaves. Nesta quinta-feira, o preço do barril de petróleo tipo Brent, referência para o mercado global, fechou acima de $109, uma alta de quase 8%. A elevação se deve ao discurso de Donald Trump na noite anterior. O presidente dos Estados Unidos disse que a guerra contra o Irã estava próxima de acabar, mas afirmou que as operações militares seriam intensificadas. O mercado teme que a busca por Trump em declarar vitória com uma ação militar final leve a ataques contra a região do Cuzistão e a ilha de Kark, vitais para o setor petrolífero na República Islâmica. O Irã promete retaliar contra alvos em todo o Oriente Médio, de Israel às monarquias do Golfo, caso a sua indústria petrolífera seja alvo dos Estados Unidos e de Israel. Roberto, você tem muita experiência no setor de óleo e gás e está assistindo a isso claramente com a mesma perplexidade que todos nós, mas eu preciso te ouvir da tua visão, especialmente levando em consideração ao Brasil. O mundo inteiro está tentando adotar medidas, políticas públicas para atenuar. A diferença é que aqui no Brasil nós temos uma empresa como a Petrobras, que tem um monopólio e que não acata essa mudança de patamar de preços. Qual a sua avaliação? Eu estou vendo nessa reação do governo brasileiro ao choque do petróleo, provocado pela guerra Irã, Estados Unidos e Israel, uma volta ao passado. A Petrobras segurando preços num ambiente de alta de preços, sacrificando seus acionistas, entre os quais o próprio governo, em benefício de uma política pública. Ora, a Petrobras ela não é uma empresa estatal, ela é uma sociedade de economia mista, onde investidores privados possuem mais de 60% do capital. Então, está sacrificando os seus acionistas privados. E sacrifica o governo também, porque, por exemplo, não seria necessário o governo impor um imposto de exportação sobre o petróleo com todas as suas distorções possíveis. Se ela deixasse o mercado funcionar livremente,
teríamos uma receita adicional de dividendos que vão para o seu sócio governo, e também sobre a forma de receita adicional de impostos. Então, o problema que está você localizou bem, a existência de uma empresa estatal, que não é nem estatal nem privada, é uma sociedade de economia mista, uma forma de organização empresarial que não faz nenhum sentido, e deveria se tomar uma decisão quanto a isso. Ou estatiza ou privatiza 100%. Estatizar 100% seria uma péssima decisão, inclusive com implicações no restante da economia, sobre desincentivos a investimentos, seria um choque negativo sobre a economia brasileira, além de pesar muito no endividamento público. Privatizar poderia ser feito e todos ganhariam com isso. A sociedade brasileira, os acionistas, seria muito bom. Larissa, espera só um pouquinho, eu já vou com você, minha querida. Deixa eu só aproveitar aqui do Roberto falando de privatização, estatização. Roberto, privatização da Petrobras, eu acho que um cenário politicamente realista, ela está muito distante do Brasil ainda, e o governo está falando o contrário disso. O governo está falando de reestatizar refinaria. A presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, num evento da própria CNN ontem, acabou fazendo um anúncio para o mercado de que a Petrobras tem hoje um plano de acabar com a dependência da importação do diesel em até 5 anos. Você geriu a Petrobras, você pegou a Petrobras já numa fase em que as distribuidoras estavam sendo... A distribuidora já tinha sido vendida e as refinarias estavam num processo de início de venda, que empacou, enfim, pela política de Jair Bolsonaro. Então, qual é o equilíbrio ou desequilíbrio que esse plano pode provocar na gestão da Petrobras e na gestão do setor de óleo e gás no Brasil? Olha, eu privatizei a BR Distribuidora, que era a distribuidora, que eles lamentam tanto por razões ideológicas, porque o governo não controlava preços de combustíveis através da BR Distribuidora. Essa é uma forma de querer reestatizar a distribuição, parte da distribuição de combustíveis no Brasil. Eu também já ouvi falar reclamos da privatização, da reestatização que nós chamávamos, era chamada Liquigás, que fazia distribuição de gás de cozinha, dos botijões de gás, que também não faz sentido nenhum. Essas empresas, nas mãos da Petrobras, eram destruidoras de valor. Então, não fazia sentido continuar a colocar dinheiro da sociedade num negócio que desperdiça valor. Isso não é como eu disse, é uma volta ao passado. Quanto à refinaria, nós conseguimos privatizar a refinaria de Mataípe, a refinaria de Manaus, a refinaria Clara Camarão, e é difícil vender refinaria no Brasil porque os governos são tentados sempre a controlar o preço dos combustíveis. Então, o produto das refinarias, que são os combustíveis, corre o risco de ter um terceiro tabelando aquilo e impondo perdas. A experiência passada com privatizações, a última foi a YPF, que teve uma participação na refinaria de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e perdeu muito dinheiro e vendeu e foi embora. Mas conseguimos privatizar Mataípe e 2 outras refinarias pequenas. E é difícil, mas iríamos conseguir. Mas tivemos o presidente Bolsonaro também nos atrapalhando, falando aquele falatório de intervir nos preços da Petrobras.
faz muito mais sentido o Brasil ter refinarias privadas, falar, vamos reduzir a dependência do diesel. Como é que vai fazer isso se, não há, se o governo age para desestimular o investimento? Que todas essas ações de controlar preços, esses discursos que tem que estatizar a distribuição de combustíveis, a distribuição de gás de cozinha, são discursos estatizantes que afastam a iniciativa privada. Ninguém quer investir num país na área de petróleo em que o governo faz esses movimentos. Nós temos investimentos, sim, na área de petróleo, investimentos estrangeiros, onde é outro panorama. É muito bom esse ponto que você fala do investimento, Roberto, porque aqui eu acho também que tem uma mistura aí entre visão de mundo e uma certa ideologia, né? Entre como é que você atrai o capital privado, e há também talvez uma leitura muito diferente sobre o impacto, as consequências da atração do capital privado para investimentos, especialmente investimentos de infraestrutura, investimentos pesados que demandam bastante capital. Hoje o Brasil vive esse dilema, né? E é um governo que tem uma dificuldade de enxergar valor, até em parcerias com o setor privado. Larissa, você está em Brasília, conversa com o governo, está vendo o nervoso deles, né, com gás de cozinha, agora com o querosene de aviação. O governo anuncia essa medida que não tem um impacto relevante para as companhias aéreas, vai ser ali um troco no tamanho do custo, mas de qualquer forma é o governo tentando mostrar reação. E há também uma negociação em curso aí para uma medida tomada em parceria com os estados, a chamada subvenção para a importação do diesel. Ou seja, o governo está tentando atuar cada hora num pedacinho. Hoje o presidente Lula voltou a falar da reestatização da distribuidora de gás de cozinha, exatamente na tentativa de pelo menos controlar a narrativa sobre isso. Qual é a leitura que você faz entre o diagnóstico que o governo te fala nos bastidores e a reação oficial com o anúncio das medidas? O que me chamou muito a atenção hoje, Thaís, em algumas conversas, quando se falou dessa possibilidade, né, que deve vir uma medida provisória já na semana que vem, da questão do querosene, da aviação, foi o prazo que o governo está querendo colocar. Eu até lá, conversando com algumas fontes, falei o quê? 6 meses só de isenção? Não, 6 meses é muito. 2, no máximo 3. O governo está preocupado nesse momento, claro, de sinalizar para o eleitorado, como você disse, essa medida na questão do querosene não vai ser uma medida que vai ajudar tanto assim, mas o governo vai estar dizendo que vai estar fazendo a parte dele, mas que, por outro lado, há um temor de acontecer como em outras ocasiões aconteceram, qualquer tipo de isenção, ela ser uma isenção eterna, né, que nunca chegue ao fim. Então, o que eu ouvi hoje é bater na tecla de ser algo parcial, de ser algo temporário, acho que é a melhor palavra. Que o governo está querendo evitar qualquer possibilidade de se levantar questionamentos sobre isenção. Porque o governo está meio que traumatizado com outras isenções fiscais que acabaram acontecendo e, no fim das contas, a gente lembra recentemente, o Congresso não conseguiu tirar diversas... o governo tirou, o Congresso colocou, o Haddad deu medida provisória, teve que voltar atrás, enfim, diversas isenções de setores da economia. Então, esse é um detalhe que me chamou muito a atenção. Uma tentativa de ser, a gente está aqui, dando benefício, tá dando isenção, coisa que disse que não ia fazer, né? Vale a gente lembrar. Mas a gente está dando só por um determinado período de tempo. E aí, claro, o que mais bate agora no governo, e essa medida provisória do querosene da aviação deve vir junta com a medida provisória da questão da subvenção dos estados, é a questão do diesel, porque isso, né, acaba levando em cadeia ali a questão, trazendo aumento da inflação, enfim, caminhoneiro para, a gente já teve isso acontecendo, ruas e para a economia, então o governo está muito mais preocupado nessa questão do diesel. E tem sentido um avanço,
e espera que até semana que vem, ao ser editada essa medida provisória, que de fato todos os estados possam, né, possam participar. A gente tem até agora pelo menos 20, 23, eu ouvi já estados concordando em entrar nesse conjunto, né, de poder dar uma barateada no diesel, ou melhor, dar uma segurada no preço do diesel. Roberto, quando você deixou a Petrobras num embate político muito duro, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro escancara que realmente ia fazer uma intervenção na Petrobras, essa sua saída aconteceu muito próxima de um anúncio de um resultado espetacular da Petrobras naquele momento. E você apareceu na conversa com os investidores, que é uma conversa que acontece sempre que a empresa apresenta o seu balanço, com uma camiseta com o símbolo do metrô de Londres, que tem um símbolo que diz Mind the Gap, ou seja, preste atenção na distância, no buraco ali entre a plataforma e o trem. E você usou essa camiseta como um símbolo da diferença entre o preço que estava no exterior e o preço que estava sendo praticado no Brasil. Esse gap hoje tem que dar salto de atleta olímpico aqui no Brasil, porque a defasagem está muito grande. Eu tomei esse tempo aqui para lembrar dessa história, porque ficou marcada a sua passagem pela Petrobras. Qual é a sua preocupação com o tamanho do gap que existe hoje do preço lá de fora com o preço daqui de dentro, não só para o resultado da Petrobras, mas para o funcionamento do mercado no Brasil? Thaís, só uma observação. Eu alertei para um gap que poderia ter vindo, mas na minha época não deixei gap nenhum. Não deixei se formar. Saí da Petrobras porque não queria abrir um gap. Eu acho que eu não fiz nenhum cálculo, mas é substancial, sem dúvida nenhuma. Não só o preço do petróleo, mas dos combustíveis, do diesel, da gasolina, do gás natural liquefeito, aumentaram muito. Aumentaram em torno de 50%. Então, existe um gap grande, semelhante ao gap do querosene de aviação, que tem que ser coberto. Então, e o governo não tem capacidade de chegar e dizer, não, nós vamos dar um subsídio do diesel para caminhoneiros autônomos, alguma coisa assim, porque ele está afogado em dívidas. A gastança desses anos levou a relação dívida-PIB a encostar quase que nos 80%. O último dado é 79,2% e não vai demorar muito a chegar a 80%. E nós nos enganamos aí com um déficit primário pequenininho, vamos ter um superávit primário, escondendo uma série de gastos. O Brasil precisa de superávit primário muito maior do que isso aí. Isso é irrelevante. E para estabilizar o crescimento da dívida. Por enquanto, ela continua a crescer e vai superar rapidamente os 80%, que, comparado a países desenvolvidos, não assusta, mas entre os emergentes, nós somos um dos que tem a dívida mais elevada. E o reflexo disso no mercado doméstico são as altas taxas de juros. Nós temos visto um número recorde de falências e pedidos de recuperação judicial. Por que isso? Pergunto. Você tem a ver também, pode ter erros de gestão, mas tem endividamento a juros muito elevados. É a mesma coisa para as pessoas físicas, que muitas se endividaram e os juros elevados fazem com que a dívida cresça muito. A matemática, os juros compostos são cruéis. Então, de repente, o cidadão acorda com boa parte da sua renda mensal comprometida com o pagamento de juros.
Larissa, tem um minutinho para te fechar. O governo, com certeza, tem parte desse diagnóstico, apesar de enxergar soluções diferentes e com a preocupação eleitoral. Na sua leitura, o cardápio de soluções do governo ainda vai crescer muito? Vai, porque o governo está discutindo. E aí a gente chega, por exemplo, o Desenrola 2.0, eu acho que é a melhor maneira de falar, não só para pessoas físicas, mas também para pessoas jurídicas quando se trata de pequenas empresas, né? O Roberto falava agora sobre um país endividado. E aí a gente tem essa visão para o diesel agora, junto com a questão do querosene, numa medida provisória. E há uma espécie de comitê acompanhando a guerra / o preço que a gente vai ter, né, chegando na bomba, tanto, né, do diesel, também a questão do querosene, dia após dia. O governo meio que desacreditou que essa guerra poderia andar. Agora o governo está tentando se prever do que pode acontecer nos próximos dias, Thaís.